Fala aí, galera do trade, caçadores de recompensa. Como vão vocês? Tudo bem? Eu desejo que sim. Hoje é dia 3 de maio, isso mesmo, dia 3 de maio de 2022, meio-dia e 32, né? Já encerrei o meu dia aqui de operações. Hoje foi apenas uma operação na venda, na perda de um fundo, que logo eu vou mostrar para vocês, né? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente dar uma analisada aí no dólar futuro, né? No mini contrato de dólar, o M22. Isso deixando bem claro que são sobre os meus princípios, o meu contexto, tá bom, galera? Só para compartilhar com vocês a minha análise aí e o que eu vi no dia de hoje e o que eu fiz no dia de hoje, beleza? Então, bora pro gráfico que eu vou compartilhar minha tela com vocês. O mercadinho tá correndo aí, né? Meio-dia e 33 e o mercadinho vai tá correndo. Compartilhar minha tela com vocês aqui, vamos lá? Bom, galera, vamos começar aqui pelo gráfico diário, né? Começando aqui a nossa análise pelo gráfico diário. Ontem aí o dólar teve uma amplitude aí, um deslocamento entre máxima e mínima aí de 130 pontos, né? Sofreu um pouco aí com falta de liquidez, tendo em vista o feriado lá na China, né? Então ontem ele teve aí essa amplitude de 130 pontos, baseado no fechamento do dia 29. Com base no fechamento no dia 29. Ontem o dólar teve uma alta de mais de 2%. Isso é muita coisa, tá, galera? Uma alta maior que 2% no dólar, isso daqui mexe com o bolso de muita gente, tá? E assim, se a gente traçar uma linha de para começar a fazer a análise do dia de hoje, né? Para começar o dia de hoje, já abriu bem abaixo do fechamento, né? O fechamento de ontem foi a 5132,5, 5132,5 e o ajuste ficou no 5129,5. Então, a abertura de hoje já foi bem abaixo do fechamento e também abaixo do ajuste, né? Então já fez uma abertura aí com um gap de baixa. O dólar já abriu hoje, né, com a queda aí de 0,9%. Ele abriu hoje com quase 1% de queda já, né, no início do pregão, tá? Então a gente já consegue ver aqui que ele já abriu abaixo do fechamento e abaixo do ajuste do dia de ontem, né? E abaixo do ajuste do dia de ontem. Eu tracei essa linha aqui, essa linha branca que vocês estão vendo pontilhada, porque foi um fechamento aqui, o fechamento do dia 26 de abril, né? Então eu quis ter esse fechamento como uma referência, no caso, um suporte, né? Então por isso que eu tracei essa linha aqui. Essas outras linhas amarelas aqui na horizontal, vocês vão ver mais lá na hora que a gente estiver no gráfico de 5 minutos. Então agora a gente vai para o gráfico de 60. Vamos aqui diminuir o nosso tempo aqui para o gráfico de 60 minutos. Bom, no gráfico de 60 minutos fica também uma coisa mais clara, né? Porque ontem ele deixou um gap aqui, ó. Essa barra aqui deixou um gap entre a máxima da barra das 13 horas e a mínima da barra das 15 horas. Gap é a diferença entre os preços, tá, pessoal? Gap, para mim, isso daqui é um gap, ó. Esse intervalo aqui, ó. Vamos colorir aqui para ficar mais claro para vocês. Então, esse intervalo aqui, ó, que pega da máxima dessa barra aqui, da barra das 13 horas, e a mínima da barra das 15. Então, isso daqui para mim é um gap, um espaço
entre dois preços aqui que eu tenho de referência. E se a gente observar, né, a máxima da vela das 13 horas do dia de ontem ficou em 59,2,5 e a abertura de hoje abriu a 50,85, 50, ou seja, abriu abaixo da máxima. Aí o preço tentou trabalhar, né, para dentro do gap aqui. Quando tem esse gap do dia de ontem, que deixou aqui entre a barra das 13 e a barra das 15, isso daqui para mim mostra a força, ou seja, o preço passou direto por esse intervalo aqui, né? E não conseguiu voltar para testar a máxima da barra anterior, né? A mesma coisa se a gente pegar aqui, ó, mas aí já fica a barra do dia 29, a barra do dia 17, a barra das 17 horas do dia 29 para a mínima da barra das 10 horas do dia 2, tá? Mas intervalo entre preços, né? Para mim é um é uma região de atenção aonde houve bastante deslocamento ali. Então como eu disse, baseado na minha análise, eu tenho eu gosto de marcar para ter atenção um pouco maior nessas regiões aí, tá? Então o preço também no dia de hoje abriu abaixo do gap, entrou para dentro do gap aqui, tentou trabalhar, não conseguiu, já fechou lá embaixo, ou seja, então o dólar abriu abaixo do fechamento, abaixo do ajuste, né? Abaixo de um gap aqui, de um gap considerável e não conseguiu trabalhar para cima do gap e a primeira hora fechou uma barra negativa. Só que nessa primeira hora, se a gente cair para o gráfico de 5 minutos, a gente vai perceber que teve uma lateralidade por muito tempo, se manteve uma lateralidade, né? Então agora eu vou para o gráfico de 5 minutos aqui para mostrar para vocês como que eu comecei a analisar o preço e aonde foi a minha operação. Aqui o gráfico de 5 minutos. Vamos ajeitar aqui, colocar o gráfico dentro da tela. Como eu disse, eu tenho um notebook, uma tela de 15 polegadas. Eu não preciso mais que isso para eu fazer minhas operações. Eu não preciso mais que isso para eu fazer minhas operações. Então vamos lá. O mercado abriu aqui, 5,85,5, como a gente já tinha visto lá no gráfico de 60 minutos, né? E ficou até a barra aqui das 10h50 nessa lateralidade aqui que eu vou marcar para vocês aqui, ó. Até a barra das 10h50 ele ficou nessa lateralidade aqui, ó, que eu vou marcar para vocês aqui, ó. Aí, ó, ficou nessa lateralidade aí, ó. Entre um range aqui de 20 pontos, né? Então, depois que ele abriu, fez a máxima, veio aqui embaixo, fez a mínima. Quem na segunda tentativa de rompimento aqui, ó, quer dizer, na segunda não, perdão, na primeira tentativa de rompimento já deixou esse pavio aqui, né? E depois quem gosta de operar lateralidade, né, conseguiu fazer uma ou duas operações aqui, talvez. Eu não encontrei e também não estava com a mínima vontade de tentar fazer uma operação dentro desse range aqui, dentro dessa lateralidade, né? Porque eu estava querendo fazer uma venda, tendo em vista tudo que a gente já viu até aqui e também que no gráfico de 5 minutos, a média móvel de 20, ela estava inclinada para baixo, né? A média móvel de 20 estava inclinada para baixo. Então eu estava procurando uma venda, tá? E para mim encontrar minha venda, eu estava esperando um sinal que quando eu abrisse a minha operação, quando eu abrisse a minha operação, o que eu queria ver? Eu queria ver o preço andar ao meu favor
rápido, né? Eu não queria ficar muito tempo preso numa operação. Então, eu estava esperando a condição de entrar numa operação e o preço andar rápido ao meu favor, tá? Então foi isso que eu aguardei. O que que eu aguardei? Eu fiz a minha operação, deixa eu, que agora, se vocês observarem aqui, ele só está conectado, mas não está logado. Se eu colocar o Chart Trader aqui para mostrar as minhas operações, não vai mostrar porque eu não estou logado, para evitar de acontecer algum acidente e eu colocar uma ordem aqui. Então eu vou voltar para minha conta e vou mostrar a operação que eu fiz na perda o rompimento da mínima do dia aqui, ó. Rompeu a mínima do dia, eu fiz uma operação, eu vou mostrar ela para vocês. Só um minutinho, que eu vou exibir ela aqui no gráfico. Pronto, já tô aqui na minha conta, agora igual eu falei para vocês, ó. Botão direito, Chart Trader, exibir ordens executadas. Aqui, ó. A minha operação tá aqui, ó. A minha operação tá aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer que nem o pessoal do YouTube consegue fazer. Remove triângulo. Não, deixa quieto isso aqui. Enfim, né? Aqui, ó. Eu fiz a venda na perda da mínima do dia. Andou 7,5 ao meu favor. Né? Eu tava com o alvo aonde? Eu tava com o alvo perto da... Eu tava com o alvo de 10 pontos, que era aqui na média de 200, ó. Eu tava com esse alvo aqui, eu fiz a venda aqui e tava com o alvo na média de 200, tava com um alvo de 10 pontos. Mas aí na hora que, como eu disse para vocês, eu faço análise técnica, só que quando eu entro na operação, eu começo a prestar atenção no fluxo, né? Aqui no Times in Trades, do lado direito. Tanto é que eu vendi rompimento do dia, porque também eu estava olhando as agressões de venda aqui e quais eram os players que estavam vendendo. Por isso que eu vendi o rompimento. E também, olhando no gráfico aqui, a gente repara que as barras, né, o preço executou aqui na barra das 10,50 uma mudança de comportamento, né? Aqui ele teve uma mudança de comportamento. Foi um dos maiores corpos aqui que teve, né, um corpo de baixa, teve um volume muito grande, como vocês podem ver lá embaixo, lá no meu indicador de volume. Então foi por isso que eu executei essa venda aqui. E como que eu executei essa venda aqui? Eu primeiro esperei o preço perder a mínima. O preço perdeu, depois do fechamento da barra das 10,50, o preço ele perdeu a mínima. Ele perdeu a mínima, voltou um pouco. Ele voltou e nessa volta dele aqui, quando ele voltou, aí eu coloquei a minha ordem aqui. Na meio ponto abaixo da mínima da barra das 10,50. A mínima da barra das 10,50 foi 50,63,5. 50,63,5. Eu coloquei minha ordem a 50,63, né? Então eu esperei, ele perdeu um pouquinho, ele voltou para dentro da barra das 10,50. Quando ele voltou para dentro da barra das 10,50, mais uma ocasião de gap aqui, ó. A barra das 10,50 fechou abaixo de todas as mínimas anteriores aqui, ó. Então aí eu coloquei essa linha amarela pontilhada nas mínimas anteriores e eu já estava linha com essa linha lisa aqui, né, amarela, também nos fechamentos e aberturas aqui, ó, anteriores. Então, eu vejo que essa região de pavio aqui, essa barra passou direto por uma região de pavio onde o preço trabalhava, era rejeitado e voltava para dentro da lateralidade. Toda vez que o preço tentava romper a lateralidade, ele era rejeitado e voltava para dentro da lateralidade. Então, a barra das 10,50 foi uma barra onde aconteceu uma mudança de comportamento. Ele simplesmente ignorou essa força compradora que estava dentro desse intervalo aqui entre essas duas linhas amarelas e teve o seu fechamento bem abaixo, né? Então, quando
quando a barra das 10,55 rompeu o fundo da barra das 10,50, rompeu a mínima, veio aqui, subiu, fez um teste aqui próximo à mínima dessas barras anteriores, que está com a linha aqui. Não conseguiu se aproximar. Então, isso daqui para mim eu já entendo também que deixou um gap, ou seja, depois que ele passou depois que o preço fechou abaixo desse suporte aqui, aconteceu uma bipolaridade com o suporte, ele virou uma resistência. E muito forte, porque o preço sequer veio tocar aqui e tentou romper essa resistência. Aí foi quando eu já coloquei a minha ordem aqui, né? E já coloquei a minha ordem de saída com 10 pontos logo aqui abaixo. Só que aí deu 7 pontos, começou a voltar, e eu já tinha esperado até as 10h50 para fazer uma operação. Eu falei, bom, eu não vou deixar uma operação vencedora, né? Voltar e me tirar no 0 a 0, muito menos tomar um stop loss aqui, depois de andar 7 pontos ao meu favor. É igual eu disse para vocês, eu tô com referência a Selic. A Selic está pagando 13 ao ano. Então, se eu for devagarzinho aqui, você esperou tudo isso para pegar só 3 pontos e com um contrato, nossa, isso dá menos de R$ 30. Bom, se não é importante para você, é importante para mim. Como eu já falei no vídeo anterior, eu quero ver com quantos pontos eu fecho no final do mês. Quero ter uma base de amostragem de mais ou menos umas 500 operações. Aí, tendo como base, tendo como referência essa base de 500 operações, eu começo a aumentar os meus lotes, né? Aí é onde eu vou começar a ir atrás do dinheiro. Por enquanto eu não estou indo atrás do dinheiro. Por enquanto o que importa para mim é a consistência. Vocês entenderam? Tá? Então essa foi a minha operação de hoje, né? E depois, como eu havia feito só essa, depois eu fiquei esperando um pouquinho aqui, ó. Também, se eu tivesse tido a coragem, né, de colocar uma venda dentro desse gap aqui, porque como vocês podem ver, ó, depois que ele fechou para baixo do gap, que era um suporte aqui na lateralidade, durante todo esse tempo da lateralidade, durante todo esse tempo aqui da lateralidade, que é esse retângulo aqui amarelo, esse intervalo aqui era um suporte. Depois que ele rompeu na barra das 10,50, depois que o preço teve essa mudança de comportamento, rompeu esse suporte, ele virou uma resistência, ó. Então, do mesmo jeito que se eu tivesse colocado umas ordens de compra aqui enquanto ele era suporte, se eu tivesse colocado a ordem de venda, e aqui, além da resistência, né, do suporte que virou resistência, eu tinha também mais um apoio ainda da um apoio psicológico, tá, pessoal? Um apoio psicológico, porque o que segurou o preço aqui não foi a resistência e não foi a média móvel de 20, né? Na realidade, é os players aqui agredindo, é oferta e demanda e interesse do preço, mas isso daqui reforça para a gente pontos de referência, onde a partir desses pontos você precisa começar a prestar atenção no times in trades, aonde vai acontecer as agressões. Mas se vocês observarem aqui, ó, toda vez que ele tentou entrar nesse intervalo do gap aqui, ó, o preço tentou trabalhar, já era rejeitado. Tentou trabalhar, já foi rejeitado. Tentou trabalhar, já foi rejeitado. E depois, ó, foi embora. Aí o preço chegou aqui também dentro daquela linha que eu marquei lá pelo gráfico diário, que eu queria usar como um suporte, mas aí já tinha passado do meio-dia e eu falei, meu lucro é pequeno, mas eu não é o que eu estou prestando atenção agora, não é o lucro, entendeu? Então vamos ficar com essa operação hoje mesmo. E o que importa é a primeira operação do mês, né? Essa semana eu não vou ter muito tempo para operar. Então essa é a primeira operação do mês. Deixa eu voltar a minha câmera aqui para vocês. Então essa daí, como eu estava falando para vocês, foi a minha primeira operação do mês, né? Do mês de maio. Então já comecei o mês bem, né? Com uma operação positiva. Vamos ver como que vai ser aí o decorrer do mês.
a gente tem que prestar atenção no cenário aí, tudo que vem acontecendo, né? Prestar atenção lá no lockdown lá da Ásia. Não tenho certeza, mas parece que hoje também a Ásia, o feriado de ontem, o feriado foi ontem e ainda permanece como feriado hoje, entendeu? Teve algumas agendas, hoje é terça-feira e amanhã tem um indicador econômico lá no site da Invest, né? Tem a agenda de amanhã, tá uma agenda bastante esperada aí para o pessoal do mercado financeiro. Tem alguns indicadores lá muito importante que vai ser usado assim como referência para um novo rumo aí, tanto da nossa bolsa quanto do dólar. Entendeu, pessoal? Então, o lance é você estar sempre atento, cuidar do seu capital, porque o seu capital é a sua matéria-prima. Sem seu capital, você não consegue estar aqui, né? E também você tem que ter consciência que o mercado tem todo dia. Então, procura tomar bastante cuidado, faz um gerenciamento de risco direitinho para você não se machucar muito em um dia. Aí você não se machucando muito em um dia, você vai estar preparado para atuar no dia seguinte, na próxima oportunidade que você tiver mercado, né? Eu mesmo não sei se eu vou conseguir operar mais essa semana. Mas tá bom, entrei hoje, fiz esses 3 pontos, né? Como eu disse, eu não quero, não importa para mim quanto tempo eu vou levar para fazer essas 500 operações. O que importa é que uma hora vai chegar, né? De grão em grão a galinha enche o papo, não é isso? Então eu já tenho algumas operações do mês passado, já tenho a de hoje e conforme eu for tomando os meus cuidados aí, fazendo as minhas operações, em breve as minhas 500 operações vão chegar, né? Aí quando chegar, eu vou fazer o vídeo, falar para vocês como que tá a taxa de acerto, como que tá o payoff, né? Como que foi tudo direitinho. Eu tô com um capital bem baixo para fazer o day trade, eu tô com R$ 1.000, então não adianta eu querer buscar 200, R$ 300 no dia que eu não estou disposto a entregar isso no dia, né? Então eu tô disposto a entregar bem pouco no dia, então por isso que eu estou buscando pouco no dia também. Como eu disse, o foco agora não é o dinheiro. O foco são as operações. O foco é a consistência. Aí eu tendo a média de pontos que eu consigo fechar positivo no mês, aí sim eu começo a trabalhar com uma mão maior, né? Porque aí eu vou ver o financeiro de verdade. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o dia de hoje aí. Espero ter colaborado de alguma forma com vocês, tá? Se você chegou até aqui é porque alguma coisa chamou a sua atenção. Então, se você quiser dar uma força aí, né? Dá uma clicada no like aí, compartilha esse vídeo, porque eu sou como você que está aí do outro lado me assistindo, não é? Uma pessoa comum que está procurando um espaço nesse mundo do trade aí, que é uma coisa não é fácil, mas é possível, né? E tem muita mentira, ou seja, enfim, né? Só quem tá aqui no dia a dia e começa a consumir os conteúdos que tem na internet aí, você vê que a maior parte não é flores, como o pessoal vende, né? Ou então, pelo menos como o pessoal tenta passar. Tá bom? Então, ótima semana para vocês aí. Deus abençoe, né? Curta a família de vocês e até o próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.